Graça e muita paz, amados, em nome de Cristo Jesus, eleitos de Deus. Que maravilha estar novamente aqui, batendo uns minutinhos, trocando uns minutinhos de papo na graça. Bom, amados, sem mais delongas, Hélio Gonçalves, né? No canal Salvos pela Graça. O nosso intuito é expandir a palavra de Deus, né? Mas a palavra do Evangelho genuíno, a palavra da graça. Eu fui indagado dias atrás sobre o fato de que o que eu era, se eu era um pastor, ou se eu era um apóstolo, um bispo, e pois simplesmente não, eu sou um embaixador de Cristo. Eu estou numa bifurcação onde as pessoas estão chegando nessa direção e elas não sabem que caminho seguir, e a gente aponta o caminho certo, a direção certa. É como se fosse uma placa, né? Indicando a direção correta. E a direção é Cristo Jesus, o ressurreto. Essa é a minha função. Irmãos, tudo que nós vemos hoje, né, na questão de... São títulos, né? Pastores, bispos, apóstolos, né? Passando por cima do verdadeiro pastor, que na minha concepção é Jesus Cristo. Muitos confundem, né? O pastor que tira o pecado do mundo com o pastor que tira o dinheiro de todo mundo. Essa é a questão. Eu sei que tem muita gente boa por aí, muita gente boa mesmo, que são até mesmo enganadas como eu fui pelo sistema. E esse pastor, teve um pastor que ligou para mim esses dias, ligou não, mandou aí uma mensagem, né? Lá de São Paulo, porque eu estou em Goiás, e disse que tinha uma profecia, né? Uma palavra profética para mim. Ele falou várias coisas sobre o fato de que por um acaso a gente está enganado, em querer estar pregando inverdades e tal. E na realidade eu só falei para ele o seguinte, falei, moça, inverdades, mas está na Bíblia, né? Eu não sei por que inverdades, se está na Bíblia. Inverdades é o que alguns pregam, né? Alguns pastores pregam do antigo pacto, coisas que existem, né, para as pessoas, quer dizer, elas são cauterizadas para ficar na igreja, entendeu? Sendo que a igreja é ela. Então, aí eu fui chamado também de desigrejado, de herege, mas até então sem problema nenhum. O interessante é que se prega, por exemplo, se prega aí o jejum de Daniel, se prega o antigo pacto, vai. Se prega aí Mateus, Marcos, Lucas e João, Daniel, Jonas, enfim. Isso está na Bíblia, né? Tá certo, o antigo pacto está na Bíblia. O novo não está. É um tanto estranho, né? Eu fiquei não indignado, né? Mas eu fiquei até contente. Infelizmente eu fiquei contente, porque é sinal que a gente está incomodando, né? Esse pastor mesmo, ele frisou sobre o fato de que, por um acaso, quem é que vai sustentar a igreja? A obra de Deus. A obra de Deus é sustentada por Ele mesmo. O que veio de graça tem que ir de graça. Não, assim não tem fundamento, não tem lógica. Eu não tenho profissão, a minha profissão é ser pastor. Não é profissão. Ser pastor é um dom da palavra. Mas mesmo assim também não é uma questão de você ser intitulado pastor. Eu, por exemplo, eu me titulo como embaixador de Cristo. Você é o embaixador ou embaixatriz? Todos nós. Então, quando ele veio com essa palavra, dizendo que tinha uma palavra profética, eu disse para ele, falei, olha, abra sua Bíblia. Em Lucas 16. Lucas, hein? É um livro profético. As pessoas têm mania de falar que a gente só prega Paulo, o novo pacto e assim por diante, né? Tá bom.
Aí eu disse a ele, falei, então abra. Tá certo que passou aí horas e horas, aí ele pegou e mandou para mim. Mas acontece. Eu falei, bom, aí é que tá, não acontece nada. É o que está escrito. Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, na realidade, como é que hoje para mim, na minha concepção segundo a palavra, não existe mais profeta. O profeta é você. Porque é, vamos, sem mais delongas, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, que diz assim: Porque nós, é, porque nós não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade. 17. Pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida uma voz dizendo, né? Este é meu filho muito amado, em quem me agrada. No versículo 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte sagrado. Portanto, 19, portanto nós vimos, né, e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros até que o dia clareie e a estrela que anuncia numa nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Vamos repetir o 20 novamente. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura, jamais foi inventada pelo próprio profeta. O que a gente entende, né? O que essa palavra nos revela? Nos revela que esses profetas antigos, né? Então, por exemplo, no tempo de Isaías, existia um profeta. Morre Isaías, aí vem outro. Elias morre, aí vem outro. Naquela época. Hoje, vamos novamente. Eu não quero falar muito, né? Porque vamos aqui no livro de Romanos, vamos lá. Fica muito mais fácil a gente pregar a palavra do que do jeito que eu entendi. Eu quero que os irmãos entendam também, ok? Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Versículo 8. Mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso para cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Ou seja, versículo 9. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Assim sendo, você é o próprio profeta, a palavra está no seu coração, na sua boca. Ah, mas eu tenho uma palavra profética para 2021. Isso não existe, ela não vai se cumprir. Se não for essa palavra escrita na Bíblia, ela não vai se cumprir. Quantos pastores, apesar de que num certo ponto eles têm até razão, Cristo vai voltar de tal. Quantas vezes eu já contei, quer dizer, já perdi até as contas, mas eu parei em 9 vezes que Cristo já veio. Ele já veio lá nos anos 70, isso já aconteceu.
Mas todo mundo fica olhando para o alto aí, dizendo que Cristo vai vir, Cristo vai vir. Tem mais de 20 séculos, 2000 anos. Ele já veio, ele está no seu coração. Então eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas que dizem que tem 15, 20, 30 anos de igreja, diz que está esperando Jesus voltar. Isso aí é uma blasfêmia, é um erro, porque ele já está fazendo tanta coisa por mim, por você, por nós. Outra de mais a mais, eu estive falando num vídeo passado a respeito das pragas, né, do Egito, que a gente vê em Êxodo, no capítulo 14. Tudo, veja só, tudo que existe hoje foi ele que criou. O mal, o bem, entendeu? Quando eu digo sempre a respeito de Romanos 9, dois irmãos, Jesus, Deus, ele amou um e detestou o outro. Amou um e detestou o outro. Quando eu falo de Mateus 26, 28, que Cristo Jesus ele veio para muitos e não para todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, também diz que a fé não é de todos. Então, infelizmente, a gente vai dar de cara com pessoas que querem pregar a verdade deles, não a verdade da palavra. João 17, 17 diz que a palavra é a verdade. A palavra. É uma profecia, uma palavra profética para 2021, 2020, para a sua vida. Não. Veja a sua vida como está. Se por um acaso ela está bem, você está abastado e tudo mais, é pela graça de Deus. Dizem que o dízimo ele é bom para várias coisas. A partir do momento que você dizima, você vai ficar rico, você não vai ter doença, certo? Você vai ter alimento, você vai... Negativo. Jejum, se fosse assim, falar em jejum, que não, vou jejuar para ficar rico, para melhorar de vida, para prosperar e tal. Se fosse assim, a África, todo mundo era milionário. Porque eles não comem nada, então passam fome. E é muito complicado isso. As pessoas têm que entender, a partir do momento que elas lerem um capítulo por dia de um livro, elas vão começar a entender e esse véu vai ser rasgado. Esse que o sistema religioso está querendo costurar novamente. Se não for assim, não adianta. Eu vi aí agora um pastor, eles estão desesperados, né? Dizendo o seguinte, falou, olha, nós vamos fazer uma campanha aí da casa própria. Então, você mora de aluguel, então todo aluguel você vai dividir até o final do ano. Você vai dar parcelas para quando chegar no final do ano, essa casa de aluguel ela se torne própria. E se você já tem uma casa própria, você vai fazer a mesma coisa também. O valor dela ou algo parecido, para que de repente você divida o valor, né, mensal, sei lá, 100, 200, 350, 500. O problema é seu. Divida até o final do ano para você ter mais uma, para que Deus te abençoe. Balela. Você já é mais do que abençoado. Diz a Bíblia. Onde? Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 5. 2, 8 e 9 no próprio livro de Efésios e outros livros também. Romanos 6, Romanos 7, Romanos 9. Então não adianta, a partir do momento que as pessoas começarem a crer, a ler e a entender, os olhos serão abertos. E eles serão sendo abertos, logicamente que aí as igrejas... É por isso que não se prega a verdade na igreja. Essa é a razão. E todas as vezes que ela é pregada, você já começa a pensar, a pessoa já começa a pensar, começa a analisar, é verdade. Nunca foi pregado isso. E agora foi, então você já vai se afastando. Você vai sair do evangelho? Não, não vai.
Você vai entrar no Evangelho, você vai sair da igreja. Eu não estou fazendo apologia, porque igreja é você, como já foi dito, é você. Você vai numa congregação para se reunir com os irmãos que já têm Cristo. Não tem nada a ver com aquele negócio. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, ele não estava. Ele não está entre quatro paredes. Quando você chegou, aí chegou o próprio Cristo. A reunião dos irmãos, a congregação, né? Você se reúne na sua casa, na rua, na praça, na fazenda, numa casinha de sapê, aonde você quiser. Reúna-se. O importante é a palavra de Deus, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Isso é importante. Então eu digo e repito, são pessoas diferentes que estão vendo, então eu posso estar repetindo para você. Mas acontece que outras pessoas estão chegando, então eu digo, escuta, a importância, a igreja que vai impactar o mundo não é que você está indo, é que você está sendo. O problema é esse. Então, pode vir 1000 pessoas contra mim, mas se Cristo estiver a meu favor, eu estou bem de vida, estou sossegado, estou tranquilo, estou milionário, estou cheio de saúde, cheio de... Não, eu não quero nem saber. Entendeu? Porque na realidade é assim. Ah, não, eu detesto ouvir, sabe? Mas você fala assim tudo mais. Você falou que não é pastor, né? Então, mas o meu pastor falou que tem que. É aí que tá. Mas eu não sou pastor, Hélio Gonçalves, eu aqui. Mas eu ouço o meu pastor. Eu não sou dono da verdade. Eu sou filho do dono da verdade. É bem diferente. E ele não criou. Bom, no Antigo Testamento, em Efésios 4:11, diz que ele criou uns para profeta, diáconos, arrumadores de igreja, limpadores, no banheiro e tal. Criou um monte de mestres, criou um monte, isso no Antigo Testamento. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, para algumas pessoas, eu quero dizer o seguinte, quando você vai ver esse livro de Primeira Pedro, Segunda Pedro, que nós lemos aqui, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 20. Tá? Você tem que ver quem foi que escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Quem, o que e para quem. Ok? Essas perguntas têm que estar, sabe, fixa, elas têm que estar memorizadas, elas têm que estar escritas no seu cérebro, na sua testa aqui, ó. Quer dizer, você tem que, desse jeito que você tem que ver e eu tenho que ver. Porque não adianta ler lá uma profecia de Josué, que deram a volta no muro, tá, durante 7 dias. Tá. Para quem foi isso aí? Para nós hoje no Brasil, em 2021? Não. Para aquele povo atrás. Quando se prega o antigo pacto, quando se prega Moisés, é exatamente o que acontece. Você está tentando subir uma escada rolante que desce. Você se torna alguém que está contra Deus. Pense nisso, medite. Porque na realidade, olha, deixa eu ver aqui. Vamos ver Isaías. Vamos lá novamente, porque para mim tudo tem que ser, a palavra de Deus tem que ser. E se não for, não tem jeito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos lá. Que ela se explica, ela diz, Isaías 45, 2. Vamos lá, 45, no verso 2. Isso é para encerrar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Vamos lá. Isaías 45, 2. Eu irei à sua frente. Eu irei à sua frente, Ciro, tornando plano o seu caminho e quebrando as portas de bronze e as barras de ferro que protegem as cidades. Ok. Então, o sistema religioso hoje pega esse versículo isolado, e fala a respeito, por exemplo, das profecias. Ok. Então, se a gente voltar para o verso 1,
Diz assim, verso 1. Esta é a mensagem do Senhor a Ciro, o homem escolhido por Deus para conquistar muitas nações. Deus mesmo dará força a ele para tirar as autoridades dos reis. Deus mesmo abrirá para Ciro os grandes portões da Babilônia e ninguém será capaz de fechá-los. No verso 1, a gente vê que ele está falando para quem? Para Ciro. No 2, na minha tradução, que é Bíblia Viva, também cita o nome de Ciro. Mas na sua tradução ou em outras traduções, nesse verso 2, não fala a respeito de Ciro. Então as igrejas falam a respeito de que é uma profecia para nós hoje. Isso é isolado. Agora, se você voltar no verso 1, você vê que é para Ciro, não é para nós em 2021. Não é para o Brasil, para a igreja do Brasil, não. Entendeu? É assim que acontece. Então, hoje, presta muito bem atenção. Leia, estude, medite a palavra, por favor, e transmita essa mensagem, esse vídeo, para um parente, para um vizinho, para um irmão, para um. Enfim, porque o intuito é esse, o meu intuito é esse, é espalhar essa palavra. Mesmo que seja simples, sabe? Não como alguns, tem muitos pregadores aí do Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo. Amém por isso aí. Mas eu estou tentando fazer a minha parte também. E é para isso que nós somos salvos. Nós não temos que pagar dízimo, subir ao monte, ir à igreja, né, com frequência, senta, levanta, como eu sempre falo, obedecer a homens para ser salvo. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Entendeu? Fazemos isso. Nós vamos fazer a mesma coisa que quando você está na igreja, mas sem abluções, sem compromisso que você tem que pagar para você ser salvo. Não. Você vai fazer porque você já é salvo. E você não vai numa igreja. Você vai se reunir como igreja. Ok? Estamos conversados? Beleza. Então, todas as dúvidas que você tiver, pode me procurar, porque tem meu telefone, meu endereço de e-mail, WhatsApp, tá tudo aí. Beleza? Qualquer coisa, venha falar conosco. E se não souber, se eu não souber, eu vou pesquisar como sempre faço. Pesquiso muito, muito, muito. Que eu ouço cada coisa que é brincadeira. Quando eu lembro que eu já ouvi isso no passado, oh meu Deus, como eu fico triste comigo. Quando ele nos deu a mente de Cristo e ela fica apagada, desativada, é ruim demais. Você, o reino de Deus está dentro de você, mas ele está apagado. É como se fosse uma fogueira que está apagando, aquelas brasinhas estão apagando e você não reacende. É assim, o reino de Deus está em você. Você já pertence, pertence a Deus há muito tempo. Você não tem, perdão novamente, você não tem a idade que aparenta ter. Você é bem velhinho já, ou bem velhinha. Você tem mais de 2000 anos. Dos anos 70 até hoje tem muito tempo, né? É isso aí, porque a Bíblia diz isso. É lá em Efésios 1, tá bom? Para confirmar aí você lê Romanos, Gálatas. Você vai ver que tudo isso que a gente está falando tem proceder. Tem proceder. É que a maioria das pessoas confiam em homens, né? E esses homens, eles pregam o que lhe apraz, né? Que é só o ventre. Esses são inimigos de Cristo. Eu costumo dizer, pessoas não gostam e me criticam, que principalmente evangélicos não gosta do evangelho, porque prega o antigo pacto. E o evangelho está no novo, na nova aliança, dos livros de Romanos a Hebreus. Finalizando, como eu já disse, eu escrevi 2 livros baseados na vida de Paulo. 2 livros. Quando eu vim para Goiânia, eu fui entrar numa igreja e ao conhecer o pastor e tudo mais e tal, peguei e ofertei-lhe o meu livro.
Eu acho que ele só leu só a capa, nada mais. Porque eu falei assim, poxa, eu gosto muito das cartas de Paulo, não sei o quê. Ele falou, eu também gosto, mas se pregar, aí, bom, depois disso aí eu já comecei a pensar, eu falei, aí não vai virar em nada não, é isso mesmo. Eu tenho certeza absoluta que se falar que leu alguma coisa, tá para ele. Não tá para... se leu. Porque só o jeito que falou a respeito, para mim já... Meus amados, nós temos, quando eu falo de Paulo, das epístolas paulinas, você não deve ficar só ali, como no livro de Coríntios fala, logo no capítulo 3, fala a respeito de leitinho, né? Que você não pode dar, tipo, uma feijoada para um bebê. Você acaba matando esse bebê. Então você vai dar uma papinha, alguma coisinha, sabe? Vai dar uma costela para ele para ver. E aí, como é que faz? Ele vai chupar, vai beber. É a mesma coisa. Os Coríntios, quando você vê cartas de 1º, 2º Coríntios, é só para... Paulo está falando, eu não posso falar com vocês não vão entender. Então hoje, tem muita gente que a gente vai falar alguma coisa sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno de Cristo, eles não querem entender, eles têm zelo pela palavra, ou seja, eles estão pensando no bolso. Se você é uma pessoa que está indo na igreja, quando você entra, ele já, se ele estiver lá no púlpito, ele já olha para você, ele já vê um CR, já vê um cifrão em você. Quando eu falo de você, eu não estou falando só de você, estou falando de mim também. Porque a igreja está vazia, está não sei o quê, e quando ela está cheia, beleza, por aí começa a levantar as mãos e agradecer a Deus. Vai saber que Deus que ele está agradecendo, só se fazer Jesus em Nazaré. Porque o Cristo ressuscitado diz lá que o que veio de graça vai de graça. Então presta muito bem atenção, ok? A gente vai falando, o nosso bate-papo bem simples, ele acaba de se encerrar. O meu nome é Hélio Gonçalves e eu desejo muita graça e muita paz para você e todos os seus. Que Deus cuide da sua vida assim. Bom, você vai saber qual o zelo de Deus por você. Amém? Ele ama você, todos os seus. E ninguém tem mais amor por você, nem você mesmo, do que Jesus tem. Amém? Que Deus continue contigo sempre. Graça e paz.